Paz do Senhor, gente, bom dia. Hoje não é dia de florescer na palavra, mas eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado ao meu coração durante essa semana. E primeiro eu gostaria de ler com vocês aqui no livro de Samuel, no capítulo 2. Só para contextualizar, a gente vai ler um pouquinho sobre a história de Ana e Samuel. Então, Ana, ela não podia gerar filhos, ela era uma mulher estéril, e aí ela vai até o templo ali humilhada, ela vai ali sendo chacoteada, né, pela esposa também, pela outra esposa do seu marido, de Eucana. E aí ali ela se derrama, né, aos pés do Senhor, e ele fala até para ela: mulher, você tá bêbada, né? O que tá acontecendo? E Ana, ela conta o que aconteceu, ela conta que ela orava por um filho. E ali Eli abençoou Ana, ela fez um voto com Deus e ela vai para casa. Aí ela engravida, ela fica grávida de Samuel e ela fala para o Senhor, né? Esse filho eu pedi a Deus e eu vou consagrá-lo ao Senhor. E ali, mais ou menos por volta dos 3 anos, Ana, ela leva Samuel para o templo para ficar a serviço do sacerdote Eli, a serviço do reino de Deus. E aí, gente, eu acho que é algo que eu sempre comento aqui em casa, né? Quem já conversou comigo, às vezes eu comento assim, mas o meio que a pessoa vive pode fazer a pessoa se tornar algo que ela não era. E, gente, lendo aqui a história de Samuel, depois eu vou contextualizar um pouquinho também com a história de Daniel, e eu pude ver que é uma crença errada, né? Ana, ela leva Samuel ali para servir no templo, e aqui no capítulo 2, no versículo 12, fala assim, ó: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola. E o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Então, assim, a gente vê que Samuel, ele cresceu num ambiente de corrupção, um ambiente que não era para ter, mas tinha. Samuel, ele cresceu num ambiente corrupto, ele cresceu com homens corruptos, homens mentirosos, mas ele não se contaminou com isso, né? Pelo contrário, Samuel, ele cresceu e se tornou um homem de Deus, se tornou um grande profeta, né? Ele não foi corrompido. E aqui, algo que falava aqui no meu devocional, né? Foi que, assim, o encontro de Ana com Samuel acontecia uma vez ao ano, mas o que sustentava Samuel era a oração de Ana. Então, a primeira coisa, né, que eu gostaria de deixar aqui com vocês é que a nossa oração é o sustento para a vida dos nossos filhos. Em João 17,15 fala assim, é a oração de Jesus, né? Fala assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então essa deve ser a nossa oração pelos nossos filhos, pelos nossos familiares. Senhor, não os tires do mundo, mas sim os guardes do mal. O mundo jaz no maligno, né? Nós sabemos que nós estamos rodeados por más influências, nós estamos rodeados por uma sociedade corrupta que tenta, né, impor os costumes, impor a cultura a todo custo para nós, para os nossos filhos, mas que nós possamos não ser contaminados, que nós possamos, através da oração, ser sustentados para que nós sejamos influenciadores e não influenciados. Eu também gostaria de falar com vocês sobre a história de Daniel, né? Daniel significa Deus é meu juiz. E quando ali durante o exílio, Daniel e os seus amigos, eles foram levados, né, para Babilônia. E ali a primeira coisa que o rei fez foi alterar o nome deles. Então, ali Daniel significava Deus é o meu juiz. E foi alterado para Beltesazar, que significa que Bel proteja o rei. Bel era um nome a principal deusa ali da Babilônia. Ananias significa graça de Deus e foi alterado para Sadraque, que significa ordem de Acu, que também era um deus da Babilônia, o deus da lua.
Misael significa quem é como Deus, e Azarias, que significa Deus é a minha ajuda, e o seu nome foi para Abednego, que significa servidor de Nego, onde também Nego é um termo para culto ou adoração. Então, assim, ali a cultura babilônica tentou a qualquer custo, né, dominar ali a vida desses 4 homens, mas em momento algum eles se corromperam. E hoje, né, a gente olha ao nosso redor, olha aos nossos dias e a gente vê o quanto essa cultura, o quanto tentam roubar a nossa identidade, o quanto tentam roubar a identidade dos nossos filhos, das nossas crianças, e que nós possamos, através da oração, sustentar a nossa família, sustentar os nossos filhos. Muitas vezes, no meio da correria, a gente acaba negligenciando tantas coisas, mas que a nossa família, os nossos filhos, a nossa vida espiritual não seja negligenciada. Teve em um capítulo que o rei constrói uma estátua, né, no capítulo 3 de Daniel, e ele fala: todos, né, que não adorarem a essa estátua, todos que não se prostrarem, ali vai ser imediatamente lançado na fornalha. E os amigos de Daniel falam assim: nós não vamos nos prostrar. E aí o rei dá uma segunda chance e eles novamente fazem: o nosso Deus é capaz de nos tirar de lá. E se ele não tirar, tá tudo bem, eu vou continuar sendo fiel e ele vai continuar sendo Deus. Então, que nós possamos olhar, né, para esse exemplo, de não nos curvarmos à cultura desse mundo, de não nos curvarmos às pressões da sociedade, às pressões que Satanás e o mundo tentam impor sobre as nossas vidas. Que sejamos como Daniel e os seus amigos, que sejamos como Samuel, pessoas que venham influenciar e não ser influenciadas. Deus abençoe, queridos, tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana.